Olá, gente boa! Então, nós já vimos alguns conceitos iniciais referentes às dízimas periódicas, não é isso? Vimos que a dízima periódica, elas são números que pertencem a esse conjunto que nós já falamos antes, que é o conjunto dos números racionais. Bom, gente, agora é o seguinte, nós vamos ver agora, propriamente dito, as dízimas periódicas em si, ok? Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, gente, olha só, presta bastante atenção. A gente tem dois tipos de dízimas periódicas. Então, o primeiro tipo de dízima periódica são as dízimas periódicas simples, tá? Não vou aqui exatamente definir, mas vou dar uns exemplos, e com exemplo você já vai notar o que seriam as periódicas simples. E temos também um outro tipo de dízima periódica, que são as dízimas periódicas compostas, ok? Que a gente também vai ver aqui um exemplo, tá? Então, alguns exemplos, na verdade. Então, vamos a alguns exemplos logo aqui, sem mais delongas, de dízimas periódicas simples e de dízimas periódicas compostas, ok? Então, gente, olha, a gente já viu uma, né? 0,333, ó. Uma dízima periódica, ok? Simples, tá bom? Temos também outras, olha só. 0,12, e assim vai continuar 12. Isso é simples, ó. E vai repetindo 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Nós também poderíamos ter assim, ó, 0, nem só zero também, né? Vou dar um exemplo aqui que não seja só zero, porque senão você vai achar que a dízima sempre começa com zero, né? Então, por exemplo, 1,42 425, 425, ok? Então, gente, olha só. O que acontece aqui? Né? Acontece que a dízima periódica simples ela é basicamente composta de duas coisas. Uma parte inteira, tá? E o período, tá? Então, o que é a parte inteira e o que é o período? A parte inteira é o que está aqui antes do zero, tranquilo? Então, por exemplo, isso daqui, ó, a parte inteira aqui é o zero, ok? É a parte inteira, tá bom? Inteira. E aqui, o número que vai se repetindo constantemente é o que a gente chama de período, tá? Então, a parte inteira, por exemplo, aqui é o zero, né? E o período aqui, por exemplo, é o 3, ok? Aqui, ó, agora eu vou começar a abreviar, né? Então, ó, aqui, ó, temos a parte inteira. Quem é a parte inteira aqui é o zero, mais uma vez. E temos aqui os números que vão se repetindo. Nesse caso, é só 1, é só o 2? Não, é o 1 e o 2. Então, essa parte aqui, ó, os dois fazem parte do período. Então, o período aqui é quem? O período é o 12, ok? Nesse caso aqui, ó, quem é a parte inteira, gente? Ó, a parte inteira é o 1, ok? E aqui quem é o período? Aqui agora ele vai repetindo de 3 em 3, não é? Então o período é quem? O período é o 425, ok? Então ela é composta basicamente de uma parte inteira e um período, tá? Lembrando que não tem um limite aqui para a quantidade de números que o período vai ter, tá? A única regra é que ele vai repetir periodicamente, por isso que é uma dízima periódica, tá? Então eu poderia ter aqui uma sequência nesse caso nós chamamos uma sequência de 3 números que se repetem, né, constantemente. Poderia ser de 4, 5, 6, 7, 8. É claro que, assim, se for um número muito grande, o período, a gente vai ter dificuldade de identificar se é periódica, né, porque a gente vai precisar de uma longa lista ali de decimais para identificar que, então, esse número é periódico, tá? Mas, basicamente, é isso daqui, tá? Então, existe a dízima periódica simples e existe a dízima periódica composta, tá? Que é o quê? Vamos agora ver um caso de dízima periódica composta. Por exemplo, ó, nós temos 0,1424242 e assim por diante, não para mais. Gente, qual é a diferença daqui para cá? Olha só. Aqui a gente tem uma parte inteira, não é? Tem uma parte inteira também, tranquilo. Uma parte inteira, que no caso a parte inteira aqui, quem é? É o zero, ok? Aqui a gente tem um período,
Período é aquele cara que vai repetindo ali constantemente. Então, quem é o período aqui? Perceba, você pode pensar, 1, 4, 2, mas aqui não tem 1, né? Então não pode ser. O período aqui, quem é que se repete de fato? É só o 42, né? 42, 42, 42. Então, na verdade, gente, o período aqui, ó, é só esse daqui, ó, né? Ó, esse aqui é o período, ok? Que é o 42. Mas quem é esse cara que apareceu aqui antes do período, né? Antes do período apareceu um cara aqui meio aleatório, né? Esse cara aqui, gente, a gente chama de antiperíodo, ok? Então quem é o antiperíodo ali? É o 1. Então, olha só, vamos ver mais um exemplo, ó. 3,456 124, 124, 124. Ó, perceba, e agora aqui vai continuar, 124, 124, não vai parar mais. Perceba que a gente tem a parte inteira, ok? A parte inteira aqui que é quem? Que é o 3. A gente tem, quem é o período agora, gente? Ó, o período, ele é o 124, né? Ó, 124, 124, 124. Então a gente sabe que isso daqui é o período, que é 124, ok? E esse cara que vem aqui na frente é quem? É o antiperíodo, ok? Que é o 456. Então, qual basicamente é a diferença? Espero que tenha ficado aí nítido para você, não tenha ficado muito embaralhado. Então, basicamente, qual é a diferença entre uma dízima periódica simples e a dízima periódica composta? É porque na dízima periódica simples, a gente vai ter só a parte inteira e período, ok? Só isso, parte inteira e período. Na composta, a gente vai ter uma coisinha a mais. A gente vai ter a parte inteira, a gente vai ter o período, mas a gente vai ter também um antiperíodo. Antes do período, daqueles números que se repetem, pode aparecer um número, 2 ou 3 ali antes, ou mais até, tá? Isso não tem um certo limite. Mas o que acontece? Mas na composta eu terei também um antiperíodo. Na simples, só parte inteira e período, direto. Então, ó, da parte inteira veio direto para o período, tá vendo? Ó? Parte inteira, logo período. Aqui na composta, não é assim, não vem logo parte inteira e o período, né? Você identifica o período depois de alguns números, ok? Porque antes dele veio o antiperíodo, tá? E aí, se tem um antiperíodo, então ela é uma dízima periódica composta, tá bom? Então, duas coisas aqui importantes você já entendeu. Dízima periódica simples, dízima periódica composta, e que a dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Agora, gente, nós vamos ver as transformações, né? Como é que a gente pega uma dízima periódica e transforma em fração? Porque é fácil pegar uma fração e transformar numa dízima periódica, não é? E saber se é dízima periódica ou não. Porque a gente pegou 1/3, por exemplo, e na hora de dividir a gente viu que ia repetindo aquele número, 0,3333, ia repetindo, não parava mais, né? Então, basta eu dividir a fração para saber se ela vai dar ou não uma dízima periódica. Eu dividindo, eu identifico ali. Agora, quando eu pego uma dízima periódica para saber qual é a fração que está relacionada àquela dízima periódica, aí é um pouquinho mais chato, né? Aí como é que a gente faz? Agora é o que a gente vai ver, tá bom? Então, essa classificação aqui é importante para você, tá? E aí nós vamos ver como é que a gente transforma em fração uma dízima periódica simples e depois a dízima periódica composta. Tranquilo? É isso aí, meus caros. Vamos lá. Fica aí, você vai aprender tranquilo, vai ficar craque, fera, bom pra caramba e vai passar na prova, ó, de boa, ok? Valeu, um abraço e até logo.